meu Deus e amado Pai Celestial, neste momento, Senhor, eu pedi para que os casais, Senhor, estivessem juntos, como sempre estão, meu Pai, para que juntos nós podemos, Senhor, ministrar esta palavra vinda dos céus, vinda do Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado na minha alma, no meu coração. Mas eu não quero, Pai, que saia nenhuma palavra, Senhor, a não ser permitida pelo Senhor, que o Senhor venha trazer, Senhor, revelações através destas ministrações que ocorrerão aqui, meu Pai, que os casais possam saírem, Senhor, para a glória de Deus, muito mais, amando mais e mais um ao outro e glorificando o teu santo e bendito nome. Amém e graças a Deus. Abra a palavra do Senhor, queridos, lá no livro de 1 Pedro, o Senhor mudou já aqui, tá bom? O Senhor mudou aqui um pouquinho a palavra. Sempre tenha essa intimidade com o Senhor, de falar com Ele, de pedir para Ele a direção, de pedir para Ele a graça, estar na direção do Espírito Santo. Hoje, culto da família, em 1 Pedro, capítulo 3, no versículo 6 ou 7, nós vamos ver uma passagem bíblica onde Pedro ele vai falar sobre os deveres da mulher e os deveres dos maridos cristãos. Vocês, como homens de Deus, mulher do Senhor, vocês sabem quais são os 3 pontos básicos para um bom relacionamento. Pode ser 3 hoje? Hoje pode ser 3 somente? Só 3? Quais são os princípios básicos do bom relacionamento, irmãos? Somente 3. Diálogo. Tem diálogo na sua casa? Diálogo. Amém? Tem diálogo. Oração. E o que mais? Vai rir não. Está faltando uma coisa aí. Se no seu relacionamento você tem diálogo com a sua esposa, você tem oração junto com ela, seja na sua casa, na igreja, um orando pelo outro, o que está faltando no seu casamento? É muito sério, meus irmãos, isso. Às vezes você escuta na internet, escuta lá na rua, mas você não escutou do seu pastor ainda, que tem 3 pontos básicos no seu casamento para você ser feliz. E talvez isso pode chocar a sua vida. Talvez isso você pode olhar para a palavra. Eu não li na palavra ainda. Eu te convido para estar na terça-feira aqui, aprendendo a palavra de Deus. Falta oração em muitos casamentos, falta diálogos em muitos casamentos, e falta a terceira coisa. Tem 50 anos de cristão, tem 20 anos de cristão, 10 anos de cristão, 3 anos. Quando eu fiz essa pergunta para uma pessoa e não soube me responder, e a gente vai responder dentro da palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Diz a palavra do Senhor assim, no versículo 6, no capítulo 3 de 1 Pedro: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Poder sentar em nome de Jesus. Irmãos, nos minutos que nos restam de continuar adorando ao Senhor, de continuar bendizendo ao Senhor, ouvir uma orientação de Deus é o que nos está faltando. Ouvir uma orientação do Senhor é o que vai nos preencher uma vida bem sucedida no nosso relacionamento, no relacionamento de marido e mulher, pai e filhos, mãe e filhos. Quando Pedro agora ele vai aconselhar, não é aqueles que não são da igreja. Pedro agora ele vai aconselhar os irmãos da igreja.
aos irmãos em Cristo Jesus, que Pedro ele vai aconselhar famílias da igreja, famílias que estão no templo, famílias que precisam receber uma orientação de Deus, uma ajuda de Deus, um alerta de Deus, se quiserem ser felizes, se quiserem viver uma vida a dois, uma vida de paz, uma vida de comunhão, uma vida de felicidade. São somente 3 pontos básicos que nós encontramos aqui, somente 3, mas tem mais. Mas essa noite nós vamos falar de 3. Se você quiser ouvir mais pontos relacionados dentro da Bíblia sobre o seu casamento, eu te convido você a estar no dia 17 de novembro aqui, para o pastor Walter Bastos e sua esposa Ângela, que ministra para casais, ou aqui ou no Parque Guarani, para nós degustarmos da palavra. Em muitos casamentos, meus irmãos, tem até o diálogo, tem também até a oração, mas faltam coisas, amados irmãos, do casamento para ser completo. E olha o que o apóstolo Pedro, amados irmãos, ele vai olhar para a igreja, vai olhar para os irmãos e vai dizer como Sara obedecia a Abraão, chamando de Senhor. Ele está agora falando para as mulheres, está falando para as irmãs, dando uma referência básica, comum para as mulheres que aprendiam da lei, que olhando para Abraão, Sara tinha uma reverência por aquele homem, não porque ele somente era esposo, mas também porque ele era homem de Deus. Uma reverência, amados irmãos, que não era porque existia autoridade, ou ele mandava, não, é porque existia uma oportunidade de comunhão para com ele, que ele entendesse que ela continuava sendo submissa com respeito a um homem de Deus, com alguém que dava exemplo de homem de Deus, com alguém que dava exemplo como servo do Senhor Jesus. Então a mulher olhava para ele e acreditava que nele havia uma referência, não somente como homem, mas também como homem de Deus. E quando ela observava essa referência de Sara, ela entendia que ela também era obediente ao seu Senhor. E as mulheres queriam ser semelhantes a elas, pelo menos aquelas que ouviam o ensinamento da palavra. Mas a palavra não continua aí, irmãos, da qual vós sois filhas. Ele olha para o tempo das mulheres: vocês filhas são filhas de Abraão, o pai da fé, de um homem de Deus, servo do Senhor. Mas a esposa dele também dava reverência a ele, não por ele também ser somente um homem de Deus, mas porque ele era homem, porque ele também era homem. Ele não era somente homem de Deus, ele também era homem. E quando aquela mulher, amados irmãos, ela chegava na casa dela, e como diz o apóstolo Pedro, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto, porque ela tinha intimidade com ele, tinha comunhão com ele, tinha uma aproximação com ele, que faria ele se tornar mais homem ainda, e ele fazia ela se tornar mais mulher ainda. E olha o que diz ainda a palavra, irmãos: igualmente vós, marido. Você entende que a palavra agora não fala somente com as mulheres, mas também a palavra também fala com os homens também, porque ele está diante de uma congregação, diante de um povo, diante de irmãos, e ele precisa dar conselhos, precisa dar uma direção para eles, para elas. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas. O que quer dizer, amados irmãos, coabitai com elas? Quem sabe dizer? E quem claramente pode dizer o que significa isso? Coabitai com ela ou elas naquela ocasião. Nossa. O que diz, irmãos? Pode olhar para mim aqui e falar, olha para mim. Homens, mulheres de Deus, coabitai com, ter relações, irmãos, sexuais com a esposa. É pecado para quem não é casado ter relações sexuais. A juventude aí está me olhando aí. Casa primeiro, depois
Você vem se orientar com o pastor vai dizer olho no olho para você o que acontece. Porque Paulo está dizendo em uma das cartas dele: se vocês não conseguem viver sozinhos, então se casem. Mas se vocês querem servir ao Senhor, não casem. É o meu conselho. Mas se casar, então eu não tenho mais autoridade no meu corpo com a minha? Quem manda no meu corpo? Eu. Quem manda no corpo dela? Você. Você entende que é bíblico, irmãos, a igreja ensinar para casais, para famílias do Senhor Jesus? Igreja do Senhor precisa ter um diálogo dentro de casa. Se não haver um diálogo dentro da casa de vocês, homens de Deus, mulheres do Senhor, não adianta você orar, que nada vai acontecer. Não adianta mulheres orar em favor da família, que nada vai acontecer. São 3 pontos básicos de uma família, de um casal. Nós olhando para essa palavra, vamos continuar dizendo aqui ainda, ó, igualmente de vós, maridos, coabitai com ela, com entendimento. Com entendimento. Ela sabendo que aquilo que ela tem na vida dela, o corpo dela, pertence ao marido. E ela tem que satisfazer a vontade do marido. E o marido também tem que satisfazer a vontade da mulher. Para que as vossas orações, olha na palavra aí, irmãos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Com entendimento, dando honra à mulher. O que significa isso? Quem ousa me dizer honra a? Eu poderia ensinar tudo isso na terça-feira. Mas os casais geralmente estão trabalhando, não podem estar todos juntos. Eu poderia olhar no olhar de vocês e dizer: homens, dar honra à mulher. Não é o tempo de casado que nós temos que nós continuamos dando honra, não. Com o tempo a gente vai perdendo esta honra de dar à mulher. É o nosso dever honrar a mulher todos os dias, enquanto nós vivemos. Sabe por quê? Está na palavra aí, lê a Bíblia aí, irmãos. Porque diz a palavra assim, como o vaso mais fraco, irmãos. O que quer dizer isso? Fisicamente mais fraco, mas com muito entendimento e sabedoria aqui dentro, para te ajudar a vencer a cada dia no relacionamento. Quando homens e mulheres ouvem a palavra de Deus e conselho na igreja, tudo vai bem, tudo sai maravilhosamente bem. Nós visitávamos uma família essa semana e fomos muito bem recebidos. Foi uma noite maravilhosa, estávamos aqui no Jardim Bertioga e fomos muito bem recebidos. Tinha uma família, amados irmãos, que tem exemplo para dar. E quantas vezes nós procuramos essas famílias que dão exemplo para nos aconselhar? São pessoas que têm exemplo de vida. Podemos olhar para o homem, para a mulher e dizer: vocês são homens de Deus e têm testemunho para a minha vida. Então o que os irmãos acham? O que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento? Isso é sabedoria. Procurar os santos para se aconselhar, procurar os santos para estar em paz e em comunhão. Poxa vida, eu oro, pastor, mas meu casamento não vai para frente, meu relacionamento não vai. O que está faltando? Orando você já está. Falou para os casados, tá? Para os jovens, continuem orando ainda, esperando no Senhor. Para os casados, oram, e depois chega a desentender, porque eu não aceito o que ela fala, ela não aceita o que eu falo, e aí entra no conflito, queridos. Mas o que Pedro está dizendo aqui, irmãos? Coabitai com elas, não é somente na hora da oração, mas na hora da dificuldade, na hora da luta. A gente vai sentar na mesa e a gente vai conversar, a gente vai dialogar e vai dizer: o Senhor tem que estar nesse lugar, o Senhor tem que estar nesse diálogo. Somos homens de Deus, homem de Deus e mulher de Deus, servo do Senhor. E quem sabe a tua esposa vai olhar para você, meu irmão, quem sabe a minha vai olhar para mim: está faltando uma coisa aí. Vamos para o quarto, ou vamos de joelho, ou vamos dialogar. São 3 pontos básicos no relacionamento, irmãos, que muitos pastores estão deixando de dizer. Muitos pastores estão deixando de falar, olhar para o irmão, olhar para a irmã. Eu quero dizer algo muito sério nessa noite. Se você não olhar para a tua mulher
Mulher, se você não olhar para o teu marido, vai ter muita gente no mundo olhando. E a oportunidade de você ouvir é hoje. Quem sabe você nem dá glória a Deus por isso, mas dê glória a Deus enquanto você pode olhar para ela. Você dê glória a Deus enquanto ela pode olhar para você e dizer: Senhor está no nosso relacionamento. Glória a Deus. Porque a gente acha que sabe de tudo, irmãos. A gente acha que sabe de tudo. A gente está orando, e a mulher está chorando: Senhor, meu marido não para de orar e não vem dormir. Meu marido não para de orar, Senhor, a mulher não para de orar, Senhor, e ela não vem para a cama. Está faltando coisa aí, irmãos. O casamento começa a sair faísca. E às vezes pula a sequência, vai lá achando que o corpo físico é algo que está faltando, e não está faltando isso, está faltando um diálogo entre marido e mulher para dizer: eu te amo. A mulher vai dizer: eu te amo, meu esposo. E o esposo: eu te amo, minha esposa. Talvez quando vocês se casaram, tudo era amor, tudo era felicidade, tudo era comunhão. Você olhava para ela: nossa, que corpinho lindo, que maravilhosa a mulher que eu vou me casar. E a mulher olha para o esposo: nossa, que galã a situação. E era tudo maravilha. E o que aconteceu com o passar dos anos, com aqueles que são homens e mulheres do Senhor? Perderam o amor, perderam o que cabe à mulher fazer e o homem fazer um para com o outro. E os jovens que estão ouvindo isso nesta noite, são conselho para vocês também: começar do jeito certo, orando ao Senhor, esperando no Senhor. Porque quando vocês esperam no Senhor, o Senhor está preparando tudo na vida de vocês. E não é somente aquela preparação física, a preparação de alguém que vai amá-los de verdade. Amar aqui na terra, amar aqui no coração e amar no coração de Deus. E a vida de vocês não ser vida de felicidade, de paz e de comunhão. Porque quando nós olhamos para a palavra, como sendo vós os seus co-herdeiros, aqueles que vão herdar a mais irmãos aquilo que nós temos. Se é alegria, vai herdar alegria. Se é comunhão, vai herdar comunhão. Se é paz, vai dar paz. Se não é somente de bens que se fala, irmãos. São co-herdeiros e também da graça de Deus. Porque nós, homens, somos cabeça do lar. O cabeça da família. Aquele que chama para orar, aquele que chama para jejuar, aquele que chama para orar por outros, aquele que chama para estarmos juntos, aquele que vai andar de mão dada. Olha, eu te chamo para estar comigo. Somos a cabeça, não a cauda. E as mulheres não é a cauda para serem pisadas, mas são aquela pessoa que vai andar ao nosso lado, aquela mulher que o Senhor preparou para andar conosco. É a nossa esposa. Se você olhar para o teu esposo, esta pessoa que você escolheu, não for pastor da igreja não. Então nesta noite aproveite a oportunidade, ore por ele, ore por ela, para Deus continuar abençoando. E continuando abençoando, depois vocês conversam entre si. A gente nunca ouviu isso na igreja. Nunca ouvimos isso na igreja. E a realidade, a igreja tem que pregar a verdade. Mas se vocês não estão aqui na terça-feira para dizer para vocês que faltam coisas no seu casamento, hoje no culto da família eu estou dizendo: não é somente a oração, não é somente o diálogo. A terceira coisa, eu não preciso ficar repetindo aqui o que falta. Você homem, você mulher, sabe o que falta na sua casa, na sua família, ou melhor, lá no seu quarto, quando vocês não dormirem juntos. O que a minha mulher tem pertence a mim, e o que ela tem pertence a mim também. E o que eu tenho pertence a ela. É uma regra que não precisa o mundo dizer para nós. Porque quando você olhar para a palavra do Senhor agora, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que adianta eu orar pela minha família? O que adianta eu orar pelo meu casamento, se está faltando coisa no meu casamento? E está faltando porque eu estou falhando, porque eu estou errando. Mulheres, olha para essa palavra. Que adianta vocês orarem, se tem coisas faltando no casamento de vocês? Que adianta homens vocês orarem, e nada acontece porque está faltando coisa no casamento? E nessa noite é a oportunidade de a gente olhar e dizer:
dizer: Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por ouvir aquilo que está faltando, e pode ser muito mais do que eu estou dizendo aqui. E vocês nessa noite podem consertar e orar ao Senhor, e o Senhor vai cumprir a promessa dele. Vai cumprir a promessa. Se é cura na alma, a alma vai ser curada. Se é uma cura na família, vai acontecer a cura na família, a transformação da família. Quer ter uma família abençoada? Entenda o que diz a palavra do Senhor. Respondendo aquela pergunta que eu fiz no início, amados irmãos, olha a palavra do Senhor, meu querido homem do computador, Eduardo técnico, no livro de Isaías, capítulo 3, versículo 16. Você vai entender a ministração, aquilo que Deus ele tem colocado nesta noite de oportunidade para mim e para você entender. Talvez você ache um absurdo o nosso pastor falando isso na igreja, mas se eu não falar aqui na igreja para você ouvir, o anjo da igreja falar para você, eu tenho uma resposta para você. O diabo ele não vai dizer, ele vai fazer e vai te roubar. Vai roubar o teu casamento, vai roubar a tua família, vai roubar a tua vida. Aí depois você vai lembrar: nosso pastor disse, eu me escandalizei. Lê mais a Bíblia, lê mais a palavra. Não espere que somente o pastor leia a palavra, porque muitos casamentos estão sendo destruídos. Muitas igrejas, os casamentos são destruídos de homens de Deus, pastores. São casamentos destruídos, famílias sendo destruídas. Alguém me diz o que diz esse versículo? Alguém consegue explicar o que ele diz? Olha o que diz a palavra do Senhor em Isaías capítulo 3 e o versículo 16 diz assim: diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião se exaltam, olha só, e andam de pescoço erguido, e tens, olha só, e tem olhares imprudentes, e quando andas, como que vão dançando, e aquela palavra que eu disse, cascavelando com os pés. Quem somente gostaria de vir aqui na frente, ou aí aonde você estiver, me explicar o que esse versículo está dizendo? Já tinha ouvido, meu querido obreiro da sexta-feira? Tinha ouvido já? Falar isso? É muito sério. Os irmãos que estão aí me acompanhando nas sextas-feiras sabem o quanto eu sou sincero na palavra, o quanto eu quero ensinar a igreja. Alguém gostaria de vir aqui na frente e fazer esse exemplo desse versículo? Ou eu vou ter que dar a minha cara a tapa e fazer? Eu mesmo? Eu faço, irmão. Eu faço direitinho? Tudo bem. Mas não vão se escandalizar. Sabe por que não deve se escandalizar, meus irmãos? Porque quando a palavra do Senhor ela mostra para nós o que acontece na vida, no dia a dia da vida, a gente aprende a enxergar o nosso casamento e a nossa família com outros olhos. A gente passa a vigiar mais, a gente passa a cuidar mais da mulher, a gente passa a cuidar mais do marido. Olha só ainda, o que diz o Senhor, não sou eu que estou dizendo não. O que diz o Senhor? Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião, lá de fora, filhas de Sião, de Jerusalém, estão lá fora, não estou aqui dentro da igreja, estão lá fora, não tem conhecimento da palavra, não tem medo de olhar para o teu marido, lá fora. Isso acontece com os homens também, tá bom? Estão lá fora, filhas de Sião. Alguém que está em Jerusalém, e Jerusalém está corrompida com adultério, com pecado, com um monte de coisa. E as que estão lá fora se exaltam. Sabe como se exaltam? Você mulher de Deus, você homem de Deus que está lá na rua trabalhando, defendendo o pão de cada dia. Aquelas que estão lá fora, elas sempre dizem que é melhor que vocês, mulher. Aqui está lá fora, vão dizer que são melhores que vocês. E a gente acha, as mulheres estão achando que sabe fazer tudo, que é o máximo.
máximo na casa, lá na rua, quem é de Sião não tem medo de olhar, não tem medo de falar, de dizer para você, meu barrigudinho, chega essa barriga. Nem enxerga a barriga do irmão, nem enxerga o 4 olhos que ele está usando, não enxerga a calça que ele está usando todo dia, rasgada, furada, não enxerga nada disso. E você tem perdido o olhar para o seu marido, enquanto as de fora estão olhando. Aproveita a oportunidade de ouvir essa palavra nessa noite e dar glórias ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, me lembrar quem está lá fora está olhando para o meu marido. Como a palavra diz ali, ó, e andam de pescoço erguido. Eu vou concluir aqui para finalizar. De pescoço erguido, tem olhares imprudentes, não tem medo de olhar, não tem medo, não tem medo. Isso não é só mulher, não. Não é só mulher nem homem, irmãos. Porque eu trabalho no meio da sociedade, tá bom? Não é só mulheres, não são só homens. Está ali esse versículo. Olhares imprudentes. E quando andam, como que vão dançando. Posso ficar? Tem mais um versículo ali, irmãos. Tem mais ali. Você quer mais? Eu posso fazer completo. Como é? Porque as mulheres da igreja acham que seus maridos não são cobiçados lá fora. E homens também acham que as suas mulheres não são cobiçadas. E a palavra vai dizendo, Pedro está dizendo agora para a igreja, está dizendo para quem está na igreja, cuide da sua mulher, cuide do seu marido, porque quem está lá fora, mulheres de Deus, homens de Deus, está lá de cabeça bem erguida, e de olhos, olhando direto, olhando olho no olho talvez, fixando a olhar, de cabeça bem erguida, de corpinho empinado, de um rebolado todo bonito. Para finalizar, aquele cascavelando nos pés ali que vocês não sabiam o que era, as correntinhas no pé, para chamar a atenção, fazer barulho. Porque você deixa de ouvir o seu pastor na igreja. Olha para a tua esposa, olha para o teu marido. Porque lá fora tem quem olha. Lá fora tem quem olha. E se você não vigiar, até na igreja tem quem olha e você não está vendo. Então olha com mais atenção, olha com mais carinho para a tua mulher, para o teu marido, e diz: Senhor, me ajuda a guardar a minha casa. Guardar a minha casa é olhar para a esposa, olhar para o esposo e dizer: Pai, guarda a minha família e a minha casa. É Deus. Porque o mundo, queridos, o mundo não respeita. Mas aqui Pedro está dizendo, não é no mundo, ele está dizendo dentro da igreja. Aquilo que está nos pés, hoje chamamos de, me ajuda aí, gente, como chama? Tornozeleira. Procura uma missionária que você vai ver. Tornozeleira. Servem, hoje não, mas naquela época, quando chacoalhava a perna, aquele andar de chacoalhar, aquele rebolado, os pés faziam barulhos, tinham sons no andar, tinham sons nos pés, e aquele som era para chamar a atenção dos homens. E se você estudar um pouquinho mais a fundo essa palavra, eu finalizo dizendo, sabe como aquelas mulheres eram representadas, o que queria dizer esse cascavelando? E quem mais faz isso? Quem sabe me dizer qual animal faz isso? Aí, chamada de cascavel. Então, meus queridos amados irmãos, o que Deus tem para nos dizer nesta noite, na sua palavra: cuide da sua esposa, meu amigo, irmão, marido. Homens de Deus, cuide da sua esposa. Mulheres de Deus, cuide do seu esposo. Porque não é olhando lá o Cláudio Duarte pregar na internet que você somente vai rir. Lá você acha graça, e aqui você nem glória a Deus dá. Mas você olha para o teu marido nessa hora e diz: eu ainda continuo te amando, minha esposa. E eu quero que você continue me amando. Porque Deus vai estar nesse negócio. E a igreja pode até crescer. Tivesse essa oportunidade, que o marido poder olhar para a mulher, orar juntos, entender que um completa o outro. Muitos casais não se separavam,
muitos casais sairiam do culto da família abençoados. Eu gostaria que nessa noite, se alguma dessas 3 coisas está faltando no seu relacionamento, e as mulheres que por algum motivo nesta noite não têm o seu esposo com você, ou por algum motivo está desacompanhada nessa noite, vocês ouviram o que Deus continua fazendo na igreja. Vocês mulheres são nossas conselheiras também, que devem ser honradas por Deus. Então eu quero convidá-los a orar casal, um pelo outro, em nome de Jesus. E a mulher, o homem, o jovem, que aí estão sozinhos, vocês nos ajudarão neste momento da intercessão. Orem, por favor, por nós, e juntos vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, a ministração, quem sabe, meu Pai, não foi tudo aquilo que ele gostaria de ouvir. Não foi tudo aquilo, Pai, que ela gostaria de ouvir, Senhor. Mas é aquilo que o Senhor trouxe em minha alma e em meu coração, Senhor. Como pastor desta igreja, como um homem, Senhor, que tem uma mulher, uma família, um esposo, e eu quero amá-la, Senhor, cada vez mais. Me ajuda, Senhor, a amar a minha esposa. Me ajuda, Senhor, também a orar por ela, meu Pai. Mas me ajuda, Senhor, também a cumprir o meu papel como homem e ela como mulher, Senhor. Porque, meu Deus e meu Pai, não é somente a oração, não é somente o diálogo, Senhor, mas também tem outras coisas mais, meu Deus, que completam um relacionamento, meu Pai. Oh Deus maravilhoso, e eu tenho certeza, meu Deus, que esta mulher está incompleta, Senhor. Eu tenho certeza que este homem está incompleto, meu Pai. Senão o Senhor não havia permitido, Deus, desta ministração acontecer nesta noite. O Senhor tinha colocado, eu coloquei uma ministração no meu coração, mas o Senhor me levou a outra ministração, meu Pai. Oh Deus maravilhoso, que essa mulher continue brilhando no meu caminho, Senhor. Que ela continue, Senhor, iluminando o meu caminho. Pai, que eu possa continuar iluminando o caminho dela, Senhor. Que ela tenha olhos para mim, Senhor, e somente para mim. Que eu tenha olhos, meu Pai, somente para ela, Senhor, em nome de Jesus. Ainda que os meus olhos, meu Pai, carnais, Senhor, se desviem, meu Pai, porque eu ainda sou carne, Senhor. Eu sou homem, meu Pai, mas eu não quero, Pai, olhar para isso. Eu quero olhar para a Tua palavra e pedir ao Senhor, me dá forças, meu Pai, para não desviar o olhar da minha esposa, e que o olhar dela, Senhor, seja para mim. E que nesta noite, meu Pai, este homem, Senhor, e essa mulher que estão orando juntos, meu Pai, eles sejam um casal de verdade, meu Senhor. Um casal, Pai, que oram, Senhor, um pelo outro. Um casal que se conversa e se completem, meu Pai. Que quando orarem em favor da família, o poder sobrenatural de Deus aconteça em suas vidas para a glória do Teu nome. Meu Deus, essa mulher, este homem, esse jovem, Senhor, que talvez desacompanhados estão, Senhor. O Senhor sabe o motivo de cada um que estão desacompanhados. Eu rogo por eles, meu Pai, que o Espírito Santo ilumina o caminho deles, dê a direção, dê a graça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos se creem, diga amém. E graças a Deus. Se você desejar, não precisa nem olhar para ela, e nem ela olhar para você, mas se desejar abraçá-la, a tua esposa, teu esposo, abraça um pouquinho, somente um instante. E se puder se beijar, se beije em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus possa ter iluminado o teu caminho, o caminho do teu casamento, o caminho da sua vida familiar
e espiritual. Que todos possam ter uma semana cheia de vitória, uma semana cheia de bênção. E o Deus Todo-Poderoso, quando você entrar no seu lar, na sua casa, Deus, eu estou entrando não com o pé direito ou o pé esquerdo. O Senhor está entrando comigo, porque talvez o meu filho não pôde estar comigo, a minha filha não pôde estar comigo, os meus netos não pôde estar comigo, mas o Senhor, meu Pai, tem guardado cada um deles, porque eu estou lutando por minha família, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe cada um de vocês. Vamos agradecer a Deus por mais um culto, em nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e Pai maravilhoso, aqueles que não puderam vir nesta noite, Pai, aonde estiverem, Senhor, que o Senhor possa abençoar-nos rica e poderosamente. Deus e Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais uma reunião, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma ministração, Senhor. Pai, eu tenho certeza que muitos gostariam de ouvir palavras, ó Pai, que pulassem da cadeira, Senhor. Mas eu entendo, meu Deus, que o Senhor nesta noite nos deu uma orientação para homens e para mulheres e para jovens, meu Pai. Pai, abrindo o caminho do entendimento, o caminho da sabedoria, Senhor. Deus e Pai maravilhoso, que nesta noite este homem, Senhor, ele tenha sido tocado pelo Teu Espírito Santo, tenha sido tocado pelo Teu poder. Que essas mulheres, meu Pai, tenham sido tocadas por Tua graça, por Tua comunhão e palavra, Pai. Que possam, Senhor, sair com entendimento maior e melhor nesta noite para se amarem em nome de Jesus.